Marcos Yankee é um dos especialistas do agronegócio renomado mundialmente. Em um bate-papo com a Fabélia Oliveira, ele abordou as perspectivas do futuro do algodão e fez uma análise do cenário que o produtor enfrenta hoje. Bom, hoje um bate-papo especial com o Marcos Yankee. É um grande especialista dentro das perspectivas de agronegócio, com uma experiência vasta dentro e fora do país. E é disso que eu quero conversar com ele. As perspectivas macro, esta situação. Eu quero agradecer a sua dedicação para o sucesso no campo. E, primeiro detalhe, o que nós temos que olhar nesse momento? Porque aparecem tantas, vamos dizer, pontualidades. É guerra, é governo, é clima nos Estados Unidos. Mas o que é, nesse instante, para o produtor ficar atento? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você e te conhecer, Fabélia, e poder falar com todos os seus ouvintes. Eu estou muito contente de estar aqui hoje, nesse 20º dia do algodão, falando de uma cultura que é vencedora, né? Quer dizer, a gente expandiu essa cultura 15% ao ano nas exportações ao longo dos últimos 22 anos. E hoje o Brasil é o segundo maior exportador. Agora, nos últimos 2 anos, a gente viveu incertezas, instabilidades que a gente nunca esperava. Tudo que aconteceu, pandemia, guerra, clima, né? Ninguém esperava isso, essa taxa de juros altíssima, o câmbio agora se valorizando frente ao dólar. Então tudo isso gera muita incerteza e o produtor tem que lidar com essas incertezas com muita inteligência, né? Não é só o risco de produção ligado a clima, mas é o risco de comercialização, né? Os riscos regulatórios, né? Tudo isso tem que ser muito bem estruturado pelo produtor nesse momento, e eu vejo assim que a gente tem hoje coisas que realmente preocupam bastante. Uma das que mais preocupa é que os preços internacionais caíram de algodão, principalmente lá do ano passado para esse, né? O ano passado foi realmente um pico de preço, depois os preços despencaram e, ao mesmo tempo, o câmbio, o real se valorizou frente ao dólar, né? E nesse momento está em 4,80, né? E pode ser que chegue, alguns dizem a 4,50, então tudo isso significa menos renda para o produtor, né? Então eu acho que esses são talvez os maiores riscos nesse momento, sem contar a taxa de juros que está altíssima. O Brasil hoje tem a maior taxa de juros do planeta. Extremamente elevada, 6, 7% real, quer dizer, já tirando a inflação. Então o produtor tem que tomar muito cuidado com esse momento frágil. Agora, as perspectivas continuam boas, principalmente porque a demanda da Ásia continua firme, certo? Não só da China, que foi o grande comprador, mas desses países todos que a gente atende no sul e no sudeste da Ásia, né? E a nossa produção tem crescido mais do que a dos nossos concorrentes. Eles têm tido mais dificuldades do que a gente, seja nos Estados Unidos, seja na Austrália, seja na Índia, né? Então a gente, em termos comparativos, nós estamos indo melhor do que eles. Na sua explanação, aqui você ainda mostra que 2020 e 2022 é que foram atípicos. Nós estamos hoje retomando para um lugar de decréscimo, mas aqui de onde a gente viria. É exatamente isso. As pessoas, nesses últimos meses eu fiz várias palestras pelo Brasil e todo mundo falando assim, o que está acontecendo? O que é essa situação anormal de preços despencando, de custos que não caem? Eu falo assim, não, agora é que nós estamos voltando ao normal. O anormal foram os últimos 3 anos, né? O anormal foi a pandemia, foi a guerra, foram as questões climáticas que aconteceram, inclusive no Brasil, afetando a safra do sul esse ano. O ano anterior afetou o centro-oeste, né? Inclusive o algodão. Então, eu acho que o que aconteceu o ano passado foi uma situação em que a gente teve uma super safra no Brasil, agora tem uma grande safra nos Estados Unidos e o mundo já resolveu o problema da Covid, né? E a guerra está aí, ela ainda continua, mas ela já está, de certa forma, administrada pelo mercado, né? O mercado já incorporou a guerra. Então, os preços voltaram ao normal. Nós estamos falando de uma volta à normalidade. Agora, é uma volta que exige muito planejamento, principalmente dos aspectos ligados a esses riscos de juros, de câmbio,
de variação de preço, de cotações de produtos e insumos, né? Porque o que interessa para o produtor, no fundo, é a relação de troca, não é só o preço do algodão tá alto, mas a relação de troca com os insumos, né? Falar em preço de algodão, todo mundo sabe que o algodão tem um custo muito alto, um investimento tecnológico muito alto, aquela história, aquele velho ditado, né, que quem quebra com algodão só se recupera com o algodão. E a gente vê o Haroldo falando dessa busca de qualificação do algodão brasileiro, de ir até o cliente e ver o que esse cliente está querendo. Você acha que outros setores do agro precisam fazer isso até para tirar aquele rótulo de que o produtor é o mal na história? Eu acho que primeiro em relação às características do algodão, o algodão é uma cultura que consome muito capital, né? Que exige muito preparo do produtor e também ela tem os seus riscos, né? Então quando você tem, por exemplo, um problema climático que afeta a produção, ou um problema de pragas e doenças, etc., a perda vai ser muito maior, porque o algodão consome muito capital. Então ele exige realmente um planejamento muito grande do produtor e ele tem que estar preparado para esse risco que ele está correndo na produção e eventualmente na comercialização, né? Eu acho que esse é um ponto importante que é o que explica a gente ter apenas 1,6 milhão de hectares de algodão, quando nós temos 77 milhões de hectares de agricultura e 160 milhões de hectares de pasto. Quer dizer, o algodão é pequenininho, é bem menos de 1% das terras agropecuárias brasileiras. Por quê? Porque ele exige um produtor muito capacitado e muito capitalizado, né? Agora, um ponto muito importante que esse setor ganhou uma briga mesmo, foi ele se organizar em torno dos seus principais produtores, das suas principais associações e fazer um trabalho que não é só um trabalho relacionado com produção e exportação, mas também um trabalho fantástico relacionado com imagem, com certificação, com sustentabilidade, com presença física nos mercados de destino, né? Isso os outros setores não fizeram no Brasil. Nós tínhamos feito na Única, no setor sucroenergético, essa presença na Europa e Estados Unidos lá atrás, e agora é o algodão que é o campeão disso nesse momento. E isso é fundamental, porque não se trata só de mostrar a competitividade do nosso algodão, mas também a sua qualidade. Qualidade olhando num aspecto amplo, não é só a qualidade da fibra, o padrão da fibra, mas também a sustentabilidade da fibra, todas as questões de rastreabilidade, né? O Brasil hoje permite que você, através de código de barra, saiba exatamente de onde que o algodão vem. E esse trabalho foi feito graças à organização das associações deste setor e dos produtores líderes que estão nessas associações. Então vamos encerrar aqui, porque ele tem ainda muita gente querendo falar com ele. Para encerrar, nós falamos muito de algodão, mas eu sei que você também tem um conhecimento de outras atividades, de outras culturas. O pessoal do leite reclama, o pessoal do café está reclamando, aí a gente tem a soja sobrando dentro do armazém, o milho que não sabe onde vai ser colocado. Qual é a avaliação geral para a gente fechar? Eu acho que essa conjuntura instável, incerta, volátil que nos atingiu desde 2020, ela pegou todo mundo, não é só o algodão. Então está todo mundo sem saber direito aonde que está pisando nesse momento, né? Grande parte da queda do preço aqui no Brasil, seja do milho, seja do próprio algodão ou da soja, tem a ver com o fato que não só que os preços internacionais caíram, mas o câmbio valorizou, a taxa de juros está altíssima. Então essas grandes incertezas pegam todo mundo, pegam o café, só o açúcar que nesse momento está com preço alto, né? Mas pegam o leite também, que está numa crise grande. Mas, por exemplo, quando o milho fica mais barato e a soja, isso ajuda quem faz suínos e aves, né? Que estava reclamando muito dos preços altos. Então, você tem, na verdade, ganhadores e perdedores, certo? Sempre. Em qualquer setor econômico e no agro isso é muito típico. Então, o que eu vejo assim é que o que a gente precisa fazer é mais planejamento e estar mais preparado para enfrentar os riscos que esses setores todos têm, né?
mais uma vez, você não é que todo mundo está perdendo dinheiro hoje, não. O bom produtor certamente está melhor do que o mau produtor. Vai ter um produtor que vai ter dificuldade de sobreviver e vai ter um outro que vai crescer nesses momentos. Assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, oi? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exatamente isso. Então eu acho que a gente tem que viver em tempos turbulentos, é basicamente isso. Aprender a administrar a turbulência.